Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo de opinião e um vídeo de opinião duplo. Antes de passarmos para o vídeo propriamente dito, venho-vos fazer aqui o pedido habitual de subscreverem o canal, partilharem com os vossos amigos, deixarem like, comentarem. Tudo isso é aqui importante, não só porque eu gosto da interação dos comentários com vocês, como também para ajudarem então aqui o meu canal a crescer e chegar então a mais pessoas. Tal como eu disse, o vídeo de opinião é duplo. Foi dois livros ainda foram as minhas duas últimas leituras do mês de Abril. São de géneros diferentes, mas eu vou começar a juntar vídeos. O primeiro livro é então O Inverno do Mundo, de Ken Follett, o segundo volume da trilogia O Século. E desta vez, se no primeiro volume acompanhámos o período ali anterior, durante e um bocadinho após a Primeira Guerra Mundial, neste passamos então para a Segunda Guerra Mundial, portanto será um livro que eu vou enquadrar para o Wall 76 da Dora e para o ler a respeitar a história da leitura dos Complicadas. É um livro que, à semelhança do anterior, nós vamos então aqui acompanhando aqueles 5 núcleos de famílias que conhecemos no primeiro volume, portanto, mas desta vez mais focado então nos filhos desses personagens do primeiro livro, mas as famílias continuam a ser as mesmas, continuamos a ter aqui então também algumas partes dos pais, mas acaba por ser mais focado então nos filhos. E eu mais uma vez fiquei rendida aqui a esta história. Sim, é um calhamaço. Este acho que é ligeiramente inferior ao primeiro, tem, se não estou em erro, aqui cerca de 800 páginas, deixem-me só confirmar, tem 828, o outro acho que estava ali mais na ordem dos 900, mas ainda assim é um grande calhamaço. Demorei um bocadinho mais de tempo a ler do que o primeiro, não por culpa do livro, porque eu tive efetivamente aqui uma semana mais complicada em termos de trabalho e afins, e portanto acabei por ter dias em que não li, dias em que li efetivamente muito pouco, porque a minha disponibilidade era pouca, não por culpa do livro, porque eu assim que começava a ler o livro eu sentia-me aqui envolvida na história. O Ken Follett tem esse condão a mim que me faz, que me consegue envolver na história, que me consegue envolver nas personagens. Ao contrário do primeiro livro, que tínhamos a Maud e a Éter, que para mim foram duas grandes personagens, neste livro acabamos por sentir, e apesar de termos aqui uma personagem feminina muito forte, a Carla, eu gostei muito da Carla, a verdade é que acaba por ter um foco maior noutros personagens. Mesmo assim a Daisy foi aqui uma boa surpresa, mas ainda assim achei que faltava-lhes assim um bocadinho assim, não senti aquela ligação, aquela empatia tão grande, aquela ligação mesmo que eu senti com a Éter e com a Maud, que achei que tornaram o livro ainda mais grandioso. Aqui neste, não, em termos de personagens femininas, não me conquistaram tanto assim, apesar de eu ter gostado muito da Carla. Personagens masculinas, gostei muito aqui do Lloyd, que já aparecia então no primeiro livro, e o rapaz americano, o filho do Gus, agora não me estou a recordar do nome, gostei muito, peço desculpa, nem pensei aqui no tripé, gostei muito também desse personagem. E depois lá está, foi aqui uma boa surpresa também, porque temos não só aqui a parte alemã da guerra, não temos campos de concentração. Se por um lado nós, quando lemos a Segunda Guerra Mundial, estamos habituados a ter campos de concentração, também é importante termos a outra ficção sem os campos de concentração, portanto, aquela ficção também da Alemanha, de alemães que são opositores ao regime, e então esta resistência que é feita, estes movimentos que são feitos, não que aqui aborde nenhum movimento como da Orquestra Vermelha, as mulheres da Orquestra Vermelha, ou até a Rosa Branca, enfim, mas nota-se. Mas eu gostei muito desta parte, da forma como também temos a ficção alemã. A ficção alemã não só de quem é contra estas políticas, mas também a ficção alemã de quem segue estas políticas, porque temos aqui esta dualidade, temos aqui estas duas ficções, e de uma forma muito interessante, porque são personagens que estão muito próximas e depois têm estas ideologias diferentes, e também para mim foi um ponto que me agradou muito. Foi uma surpresa para mim ter aqui também, porque desconhecia, a forma como também
tivemos aqui uma tentativa de fascismo na Inglaterra e é narrado aqui alguns episódios e eu achei também muito interessante. Portanto, acaba por ser um livro mais focado na política, mais focado então aqui também nestas movimentações de guerra, de espionagem. Eu gostei muito. Temos aqui uma série de acontecimentos históricos. Temos também aqui Guerra Civil, um bocadinho de Guerra Civil Espanhola, portanto acaba por ser um livro muito rico em termos de história, e o Ken Follett é muito bom nisto. Eu gosto muito também da parte thriller de Ken Follett, mas sem dúvida que os históricos, para mim, de Ken Follett arrebatam-me sempre. E este livro não foi exceção, eu vou dar 5 estrelas, porque é uma história, não só aquela história de família que para mim me encantou, a própria história mundial da nossa está aqui muito rica, muito detalhada. E depois tivemos aqui alguns momentos que me custaram um bocadinho. Temos muitas perdas mesmo, de personagens que eu não estava à espera. E nesse aspecto acabou por ser um livro mais, eu vou chamar doloroso nesse aspecto. Não chorei, não, mas fiquei aqui algumas partes que umedeci, porque foi efetivamente tipo um choque aqui, uma ou outra situação. Mas sem dúvida adorei, 5 estrelas. O terceiro volume, eu estou a olhar para ali porque ele está ali à minha frente, é mais gigante. Eu acho que aquele é o maior mesmo. Suponho que vá retomar aqui um bocadinho após, porque este livro termina ligeiramente após do final da Segunda Guerra Mundial, e onde nós percebemos que temos então o início da Guerra Fria. Eu suponho que o terceiro volume seja mais focado na Guerra Fria. Não li sinopse, não li nada, mas suponho que seja isso. Mas se for tão bom como estes dois, vai ser sem dúvida uma excelente leitura. O próximo livro é então Café Negro, de Agatha Christie. E da Agatha Christie, mas Agatha Christie, quando escreveu esta história, escreveu para peça de teatro e foi relatada, e foi o nome que foi posto foi A Ratoeira. E depois foi já, deixem-me ver se aqui está, portanto, 40 anos mais tarde, eu disse aqui, e eu vou, o Charles Osborne sugeriu então à editora adaptar essa peça em livro. Portanto, foi um livro que foi adaptado então por Osborne, de uma peça de teatro escrita por Agatha Christie. Em termos de história, não senti aqui que fosse diferente dos livros escritos por Agatha Christie. Senti foi aqui alguma dificuldade, às vezes, em transição de cenas. Tive a sensação, às vezes, que as cenas são muito imediatas. Não sei se lá está, se é por ser então essa adaptação de ser uma peça, e que temos numa peça, as coisas acabam por ser mais dinâmicas, mas senti essa dificuldade. Em termos aqui de história, temos aqui o Sir Claude Amory. Ele é um inventor, é rico, e chamou o Poirot porque tem então suspeitos, ele está a desenvolver aqui uma espécie de bomba, e que alguém em casa lhe quer roubar essa fórmula, e é chamado Poirot. Portanto, há efetivamente aqui uma morte. O Poirot, quando chega, já não consegue evitar esta morte, mas temos aqui então uma breve investigação, porque o livro é mesmo muito curtinho. Eu acho que é um dos livros da Agatha Christie mais pequenos que me recordo de ler. Portanto, temos não só o Poirot com o seu amigo Hastings, que regressou ligeiramente, da Argentina, aqui por um breve período, e que acaba então por tentar investigar não só o rumo da fórmula, como também aqui então este crime que ocorreu. Eu gostei muito, eu vou dar 4 estrelas. Para mim houve um aspecto que foi, lá está, esta transição de cenas nem sempre para mim ocorreu da melhor forma, mas ainda assim em termos de história estive sempre curiosa. Não consegui descobrir aqui o assassino. Tive efetivamente aqui a suspeita de uma coisa que efetivamente até mas acaba por ser não acaba por ser o principal, mas acaba por ser aqui uma do novelo que o Poirot vai então desvendar. Mas foi uma grande leitura e efetivamente, apesar de ser então um livro adaptado por
por uma outra pessoa, não notei diferença então em termos de escrita de Agatha Christie. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se já leram algum destes livros, se não, se ficaram curiosos, contem-me tudo cá em baixo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.